Olá, amigos do canal Fé Ativa, muito bom dia. Que o nosso Deus e Pai abençoe rica, poderosa e milagrosamente a cada um de vocês. O nosso Deus, ele não mudou, ele continua sendo o mesmo. Veja, a Bíblia é a palavra de Deus. Nós cremos que a Bíblia ela é pura, verdadeira e inerrante, quer dizer, não há erros na mensagem de Deus. Agora, por isso mesmo, sendo a Bíblia tudo isso, nós acreditamos no que ela fala e ela fala que Deus não mudou. Ela fala que o Senhor Jesus não mudou. O Senhor Jesus, diz a Bíblia, é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. O que o Senhor Jesus fazia quando esteve aqui na terra? Ele só fazia o bem. Diz a Bíblia que Jesus, ele fazia o bem e curava a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. O Senhor Jesus, ele perdoava, consolava, dava provisão, libertava, fazia milagres. Ele fazia tudo isso, ele não mudou. Ou seja, ele faz tudo isso ainda hoje. E você que está me ouvindo, você que de repente está aí passando por um problema grave, um problema difícil, um problema que aos olhos humanos parece impossível de se resolver, você que está passando por um problema no casamento, um problema de saúde, um problema, de repente, da alma, angústia, tristeza profunda devido a alguma coisa, ou, de repente, você nem sabe o motivo pelo qual você está passando por isso. Pois o nosso Senhor Jesus é aquele que cura não somente o físico, ainda hoje ele cura o físico, mas também ele cura a alma, ele cura o íntimo, lá dentro, onde nenhum psicólogo, psiquiatra, terapeuta, medicação pode chegar. Não é? Ainda que esses profissionais possam ajudar até certo ponto, mas tem coisas que só Jesus consegue fazer. Então, ouça o que eu vou dizer para você neste vídeo, não é? E no final faremos a oração, tá certo? Olha, antes disso, porém, por favor, já deixa o like para o canal, aperte o botãozinho gostei. Também, se você ainda não está inscrito em nosso canal, inscreva-se e também ative o sininho das notificações para que o YouTube avise você quando lançarmos um vídeo novo. E também, caso você queira, você pode aproveitar o espaço dos comentários logo abaixo e escrever nomes de pessoas pelos quais você quer que a gente ore e nós faremos assim, tá bom? Muito bem. Olha, no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, há o relato de um homem chamado Jairo. E provavelmente você já deve ter lido ou ouvido a respeito dessa história. Jairo tinha uma filhinha que estava à beira da morte. E ele estava tendo um sofrimento muito grande. Jairo estava sofrendo muito devido a este fato, da sua filhinha tão amada e querida estar à beira da morte. De repente, vamos aplicar isso para a nossa vida hoje. De repente, você também pode ter aí um parente, um amigo, um irmão, um filho, pai, mãe, irmão de sangue, alguém que você ama muito, também à beira da morte. De repente, você tem alguém aí que está sofrendo muito, não está à beira da morte, mas está num sofrimento muito grande devido a uma depressão ou devido a um problema psicológico, não é? Ou devido a um problema financeiro, eu não sei. Mas esse Jairo, vamos voltar agora para o Jairo. O Jairo, ele estava com um problema grave, mas o que ele fez? Vou ler para você então o versículo 22 do capítulo 5 do Evangelho de Marcos, que diz assim: Eis que se achegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés. Veja, meu amigo e amiga, por esse único versículo, que Jairo fez uma coisa que todo mundo deveria fazer quando realmente necessita mudar, transformar uma situação: buscar Jesus. Jairo era um homem religioso, tinha a religião dele, com certeza ele deve ter pedido a Deus para que curasse a sua filhinha, mas não resolveu. Ele teve que ir atrás de Jesus, sabe? E ele foi. Você pode perguntar assim: pastor, o que seria ir atrás de Jesus hoje? Porque Jesus não está nessa terra mais, ele está no céu.
E é verdade. A Bíblia diz que o Senhor Jesus está no céu, assentado à direita de Deus, sabe? Mas Jesus também está aqui nessa terra de duas maneiras. Primeiro, através do nome dele. Você sabia disso? Quando nós oramos por alguém em nome do Senhor Jesus, nós estamos orando, representando o Senhor Jesus. Quer dizer, ele deu o nome dele, né, para representar ele. É como se fosse uma procuração, né? Então uma pessoa representa legalmente a outra. E então o nome de Jesus é como se o próprio Jesus estivesse aqui. E a outra maneira de nós buscarmos a Jesus nessa terra é buscar a palavra na Bíblia. Não é adivinhação, sonho, não, é a Bíblia. Bíblia é a palavra de Deus deixada, registrada na Bíblia, que é Jesus. A Bíblia diz que no início, no princípio, era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O que é o verbo? É a palavra, né? E do que está falando ali? Está falando de Jesus, que Jesus é a palavra. No Evangelho de João, que é onde está esse texto, né? No capítulo 1, versículo 1, e lá no capítulo 1 ainda, no versículo de número 14, é dito isso também, que e o verbo se fez carne e habitou no meio de nós. O Senhor Jesus, que é o verbo, a palavra, se fez carne e habitou no meio de nós. Então Jesus é a palavra. Então como que você busca Jesus hoje? No caso de Jairo, ele foi pessoalmente encontrar alguém de carne e ossos, que era o Senhor Jesus na sua forma humana. Mas hoje se busca através de ouvir a palavra de Deus, que é o que você está fazendo agora, né? Embora o melhor modo de você buscar a palavra sempre é na igreja. Claro que você pode ler na sua casa, deve, não só pode, deve ler na sua casa, fazer a sua meditação pessoal da Bíblia, orar em casa ou em qualquer lugar que você tiver, mas a igreja, ela foi deixada para isso, viu? Tem muita gente hoje que combate a igreja, todas as igrejas combatem as igrejas, dizem que não precisa de igreja para buscar Deus, né? Olha só como a pessoa ela é contraditória, né? Ela se converteu numa igreja, ela precisou da igreja para crescer na fé, não é? Precisou da igreja quando estava com um problema, buscou ajuda de pastor, né? Recebeu oração, não é? Aprendeu a Bíblia na igreja, aí um belo dia sai da igreja e diz que não precisa de igreja para buscar Deus, né? Gente, a igreja é algo sagrado, tá? A igreja somos nós, mas também o local onde os crentes se reúnem para buscar a Deus. Por isso que na própria Bíblia está escrito que nós não devemos deixar de nos congregar, de nos reunir em nome de Jesus para buscar a Deus, tá bom? O próprio Davi disse, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então tem gente sim que vai descer o sarrafo, como se diz, né? Nas igrejas, vai criticar, mas é sempre assim. Os críticos não fazem nada, só criticam, né? Não fazem nada para o reino de Deus, só condenam, só atacam, enquanto que tem pessoas que estão fazendo a obra de Deus, estão na igreja, recebendo as pessoas, orando por elas, libertando os endemoniados, dando uma palavra de conforto, né? Uma palavra de ajuda, não é? Então, e as pessoas, muitas delas, quando vêm para a igreja, vêm com depressão, vêm amarguradas, não é? Com famílias destruídas, e conforme vão buscando Jesus, ou seja, buscando a palavra, ouvindo a palavra, né? Ouvindo o ensinamento que vem da Bíblia, porque uma igreja, para ser cristã, ela tem que ter como centro a Bíblia. Tudo gira em torno da Bíblia, em torno da palavra, do ensinamento cristão na Bíblia, tá? Igreja que não tem tudo, mas não tem palavra, sei lá se é igreja, né? Pode ser uma reunião, um clube social, como muitos lugares são, clubes sociais, né? Mas o centro é a palavra, né? Aqui na nossa igreja eu sempre começo assim, ó, depois do louvor, né? Abra a sua Bíblia, né? Sempre, todos esses anos, todos os dias, nunca comecei um culto sem dizer isso. Abra a sua Bíblia, né? E aí a gente passa a ler e a meditar na palavra do Senhor e vem a pregação. Muito bem, voltando aqui no caso de Jairo e o nosso também. A Bíblia diz que Jairo buscou
ao Senhor. E a Bíblia diz que aquele que busca, acha, né? Olha a confirmação, né? E diz a Bíblia também nesse versículo que o Jairo, ele se prostrou aos pés de Jesus. Veja, Jairo não somente foi até Jesus e ficou de pé diante dele, não, ele não fez isso. Ele foi até Jesus, mas se prostrou aos seus pés, quer dizer, ele caiu de joelhos aos pés de Jesus. Gente, esse gesto é muito significativo, por quê? Porque quando alguém se ajoelha, né, diante de Deus ou diante de Jesus, essa pessoa está dizendo assim, ó, Senhor Jesus, o Senhor é aquele que manda e eu sou aquele que obedeço. O ajoelhar-se ou prostrar-se, como se diz, né, caiu com o rosto em terra aos pés de Jesus ali, significa também dizer, aquilo que o Senhor mandar eu fazer, assim farei. Não importa o que seja, eu não vou fazer a minha vontade, vou fazer a tua. Quer dizer, o prostrar-se aos pés de Jesus significa se submeter a Ele por livre e espontânea vontade para fazer o que Ele manda e também deixar de fazer aquilo que Ele proíbe. Veja, quando nós fazemos assim, nós estamos dando para Jesus a oportunidade dele nos abençoar e fazer os milagres que nós precisamos, curar, libertar, abençoar de todos os modos. Só que muitas pessoas, elas não estão se prostrando diante de Jesus. Veja, a pessoa vai até Jesus, vai ouvir a palavra, vai na igreja, aquela coisa toda, ou em casa mesmo, né? Que se busca Jesus também em casa, claro. Eu falei da igreja agora há pouco, né? Mas eu não estou dizendo que não tem que orar em casa também. Tem sim. Então a pessoa muitas vezes, ela vai até Jesus, mas ela fica em pé diante de Jesus, ela não se curva, né? Então, eu estou usando aqui uma linguagem figurada para você entender, né? A pessoa fica em pé, quer dizer, ela não curva a cabeça, ela não se dobra, ela quer a bênção, mas a pessoa não quer obedecer ao abençoador, né? Aquele negócio que a gente sempre fala, a pessoa quer a bênção, mas não quer o abençoador, ela quer o milagre, mas não quer fazer o que Deus manda. Então, o que acontece nesse caso? Eu vou ler para você o que aconteceu com Jairo, porque Jairo se dobrou aos pés de Jesus, ele se prostrou aos pés de Jesus. Olha o que a Bíblia diz, versículo de número 24. E Jesus foi com ele, porque Jairo foi lá pedir para Jesus ir com ele até a sua casa para curar a sua filhinha, que estava à beira da morte, né? E a Bíblia diz que Jesus foi com ele para curar aquela menina. Mas por que Jesus foi com ele? Porque ele se prostrou. Mas não somente no ato prostrar-se por prostrar-se, não. Quando Jesus viu que Jairo se prostrou, Jesus entendeu que ele estava disposto a mudar de vida, mudar o seu comportamento, entendeu? Obedecer a Jesus a partir de então. E assim é conosco também hoje. Quando nós nos prostramos diante de Jesus para fazer a vontade dele, não a nossa, aí ele vai com a gente, aonde quer que seja, para fazer o milagre, como ele fez na vida daquela menininha. Na verdade, Jesus ele curou a menina, porque até Jesus chegar na casa de Jairo, ela já havia falecido. Mas porque Jesus foi com Jairo, ele pôde fazer um milagre. Mas tudo começou com Jairo buscando a Jesus e se prostrando diante dele. Muitas pessoas, e eu vou dizer com tristeza no coração, muitos crentes, eles querem a bênção, mas não querem se prostrar diante de Jesus, não querem obedecer, não querem fazer o que ele manda, não querem abandonar o pecado, não querem abandonar o adultério, a prostituição, o vício da bebida, do cigarro, da droga, não querem limpar o coração das mágoas, né? Não querem obedecer a Deus nos dízimos e nas ofertas. Não, as pessoas querem viver como querem, né? Não querem orar sempre como Jesus falou, querem orar só quando dá vontade, né? Ou seja, com pessoas assim, Jesus não vai. Ele ama todos, muito. Ele gostaria de ir, mas infelizmente, quando a pessoa não se dobra diante de Jesus, ela está numa atitude de rebeldia, e rebeldia é pecado contra Deus. Então, trouxe essa palavra para você meditar e para você saber que Deus ele deseja ir com você para fazer o milagre que você necessita, mas se proponha a se dobrar diante dele, se prostrar aos pés de Jesus e obedecer-lhe em todas as coisas. Você não sabe a bênção que será a sua vida, tá bom? Vamos falar com Deus agora? Vamos falar com Deus?
que nessa oração você comece a fazer os teus acertos, se for necessário, se proste aos pés do Senhor Jesus. Você pode inclusive dobrar o joelho em oração agora, se você quiser, né? Eu sei que é um vídeo, mas se você puder, faça, se não, faça depois. Mas se proponha também a acertar aquilo que está errado na sua vida, tá certo? Quer pegar um copo com água? Vai lá pegar, coloca aí e nós vamos abençoar essa água no final, tá certo? Oremos ao Pai. Pai Celestial, Pai Santo, Pai amado, muito obrigado pela tua bênção derramada. O Senhor fez um milagre na vida da filhinha de Jairo. E como a tua palavra diz, Pai, que o Senhor não mudou, o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será para sempre, então, Pai, faz também um milagre na vida dessa pessoa que está orando comigo neste momento. Essa pessoa que está sofrendo, essa pessoa que está como Jairo, Pai, com o coração despedaçado devido a uma situação impossível até de se resolver aos olhos humanos. Mas o Senhor, que ressuscitou a filhinha de Jairo, é o Deus do impossível. Então, Pai, faz o impossível na vida dessa pessoa que ora comigo, visto que também ela está se prostrando diante do Senhor, não apenas se prostrando de joelhos, se curvando fisicamente diante de Ti, mas também ela está se propondo a corrigir os seus erros, a passar a obedecer a Tua palavra e fazer a Tua vontade e não a dela. Ela está disposta a perdoar, a liberar perdão para aquela pessoa que a magoou, ela está disposta a orar muito mais, ela está disposta a sair do pecado, enfim, Pai, o Senhor conhece o coração dessa pessoa e todas as coisas, então eu te peço, começa a agir na vida dela como o Senhor agiu na vida da filhinha de Jairo. Pai, te damos graças pela resposta, eu peço a Ti, Pai, um milagre no corpo dessa mulher, cura essa enfermidade, cura, meu Pai, esse problema na mente, na alma também. Te peço, Pai, dá provisão material, provisão financeira, provisão profissional. Meu Pai, tira o mal que está no meio dessa família, fazendo essa família brigar, liberta esse jovem dessas drogas malditas. E, Pai, finalizando esta oração, eu te peço, abençoe esse copo com água e, Pai, no beber desta água, que essa pessoa receba o seu grande milagre. Na certeza, meu Deus, dessa bênção, te damos graças em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, amém, e graças a Deus. Amigo e amiga, a oração está feita, a água está abençoada, beba pela fé em nome de Jesus, tá bom? Medita nessa palavra e passe a se prostrar aos pés do Senhor Jesus. Sua vida vai mudar grandemente, tá certo? Deus te abençoe poderosamente e até o próximo vídeo.